Vamos estender as mãos sobre a vida da Anice, que estará trazendo a palavra do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Todos. Se você quer sair daqui abençoado, comece abençoando, né? Senhor, aqui está a tua serva, ó Pai, que esteve preparando essa mensagem, buscando do Senhor em oração. E nós sabemos o peso da responsabilidade que é, e ela sabe disso. Vejo o empenho dela, Senhor, a dedicação dela em buscar a tua palavra e trazer aqui nesta noite. Que o Senhor aplique, Senhor, essa palavra nas nossas vidas e usa ela como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Que o falar dela seja totalmente dirigido pelo teu Espírito Santo. E que desde já nós colocamos este local e as pessoas que aqui estão debaixo da proteção e da unção do sangue de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Só um momentinho, William, só um momentinho. Hoje nós vamos falar de algo muito importante. Eu normalmente gosto muito desses louvores que falam sobre comunhão, mesmo eu sendo tímida, sem conseguir sair do lugar para abraçar os irmãos, mas eu gosto muito porque eu vejo Deus no meio da igreja, vejo Deus no meio da alegria dos irmãos. E é isso mesmo, sabe? Esse louvor confirma a ministração. Esse vídeo que nós iremos ver agora. Então eu peço, irmãos, que você se concentre neste momento, que você, se você está com muita vontade de ir no banheiro, você vá correndo, mas volte, que você não saia várias vezes para beber água, que você não fique conversando com o irmão do lado, ou se o irmão do lado conversar com você, você cutuca ele e fala assim: agora eu quero prestar atenção, porque Deus vai falar comigo. Porque um momentinho assim que a gente se distrair, a gente pode perder a bênção de Deus. Amém? Então vamos ver o vídeo. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você.
Esse vídeo fala de algo muito importante. Fala da minha vida e da sua vida. Fala de algo tão importante sonhado no coração de Deus. Fala sobre a igreja. Assim como toda vez que eu prego, eu falo que a igreja não são essas paredes, que a igreja sou eu e você. Deus fala que a igreja é o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. E nós vamos falar sobre isso essa noite. O tema da mensagem de hoje, que Deus vem falando ao meu coração faz algum tempo, é: quem sou eu no corpo de Cristo? Você já se perguntou? Quem é você no corpo de Cristo? Você sabe o que é corpo de Cristo? Antes de começarmos a falar sobre isso, eu gostaria de ler o versículo que fica em 1 Coríntios 12:12, que fala assim: ora, assim como o corpo é uma atitude, é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Vou repetir. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Aqui no telão está uma versão diferente, mas fala da mesma coisa. Que todos nós somos o corpo de Cristo, cada um com uma função diferente. Mas você já parou para pensar por que Deus comparou a igreja como um corpo de Cristo? Como um corpo de Cristo? Deus escolheu o corpo como uma ilustração para designar a igreja como o corpo de Cristo. Esta é a comparação mais perfeita que o Espírito Santo revelou para nos fazer entender o funcionamento da igreja e a ação interdependente dos seus membros. O homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. O corpo humano é uma criação mais perfeita que Deus já fez. Cada órgão funcionando, fazendo o seu serviço, todos interligados, todos formando um só corpo. A igreja, como corpo de Jesus, é a expressão mais clara da perfeição e formosura de Deus. Ela só é identificada como corpo de Cristo se manifestar todos os seus membros na natureza do Senhor Jesus. Aqui já fala claramente que uma igreja, ela só é identificada como corpo de Cristo se ela manifestar em todos os seus membros a natureza do Senhor Jesus. Essa igreja, nós só vamos ser identificados como corpo de Cristo se eu manifestar as obras de Cristo em mim. Não tem como eu falar que eu sou parte do corpo de Cristo se eu não manifesto as obras de Cristo. Se eu não faço aquilo que Deus me manda através da sua palavra. O próprio Senhor Jesus é a cabeça do corpo. Isso é uma coisa muito importante. Não tem como o corpo funcionar sem a cabeça. O corpo fica desgovernado. A cabeça é de onde saem as ordens para dirigir e governar todo o corpo. Os membros não agem por conta própria e não são independentes. Eles estão ligados à cabeça e obedecem às suas ordens. Não tem como você caminhar sem o cérebro que está na sua cabeça da ordem. Não tem como uma igreja caminhar sem a ordem sair da cabeça, que é Cristo. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não caminha sem a direção da cabeça. O meu corpo não pode funcionar, eu não posso segurar esse microfone sem a direção da minha cabeça. E quando há um problema que afeta a cabeça, o corpo fica desgovernado, sem direção. Eu desde sexta-feira eu estou passando um problema muito sério, que eu tenho sinusite, e ela me deixou surda desse lado. E eu passei por grande dificuldade, eu não conseguia atravessar a rua, porque eu não estava ouvindo os barulhos do carro, eu não conseguia ouvir as pessoas ao meu lado, né? E é muito difícil
parecia que eu estava assim, com uma caixa de isopor na minha cabeça. E eu me senti totalmente desgovernada. Quando eu fui atravessar a rua, eu tinha que ficar procurando os carros porque eu não ouvia. Então havia um problema na minha cabeça. E esse problema na minha cabeça estava prejudicando o meu corpo inteiro. Esse problema na minha cabeça estava prejudicando a minha direção. Estava prejudicando aquilo que eu ia falar, porque as pessoas conversavam comigo, eu não ouvia. Então, quando há um problema que afeta a cabeça, o corpo fica desgovernado. Ou quando o corpo resolve ter a sua independência, fica totalmente desgovernado. Sendo necessário urgentemente a recuperação do controle que pertence a Jesus e que devemos nos governar com amor. E que Ele deseja nos governar com amor. Quando eu falo aqui, sendo necessário urgentemente a recuperação do controle, aqui eu estou falando de Jesus recuperando o controle da sua igreja, do corpo de Cristo. A Neuza estava me enchendo as paciências. Nice, vai para o médico. Nice, vai para o médico. Nice, vai para o médico. Por quê? Eu tinha que ir para o médico porque, através da cura, eu ia restabelecer a saúde do meu corpo. Eu ia começar a ter a direção do que eu tinha que fazer. Eu ia começar a ouvir as informações do que eu tinha que fazer. Quando a igreja, o corpo de Cristo, deixa de ouvir a direção do cabeça, ela tem que buscar desesperadamente a cura, a direção. Ela tem que ir ao encontro do cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça da igreja? É Jesus, é Cristo. Não podemos deixar. Não podemos esquecer que Jesus é o cabeça da igreja. Eu não posso tomar minhas decisões sem consultar Jesus. Eu não posso fazer o que eu quero sem consultar Jesus. E observando esse versículo, 1 Coríntios 12:12, eu pergunto, quem sou eu no corpo de Cristo? Assim como o corpo tem vários órgãos, o rim, o fígado, o estômago, cada um com a sua função. Aqui, como a igreja, como o corpo de Cristo, eu paro e me pergunto, quem sou eu dentro dessa igreja? O que eu faço dentro dessa igreja? Quem aqui já não se perguntou? Você sabe o que você está fazendo aqui dentro dessa igreja? Ou dentro de qualquer outra igreja? Pensando nessa pergunta, eu posso responder que, em primeiro lugar, no corpo de Cristo, eu sou responsável pelo funcionamento do corpo. Eu sou responsável pelo funcionamento do corpo de Cristo. É a minha responsabilidade, como corpo de Cristo, estar sempre em busca de ligações, de criar pontes, ter um bom relacionamento, ser proativo. Quando eu falo em busca de ligações, eu tenho que manter ligação com o meu irmão. Ah, mas não é assim eu ir lá pegar meu WhatsApp e mandar um WhatsApp para a Grace ali. E aí, Grace, como você está? Isso também eu tenho que fazer. Mas ligação é intimidade, é comunhão, é proximidade. Criar pontes, laços de amizade. Eu posso dizer assim que eu tenho uma segunda família aqui, né? Que eu tenho várias famílias, várias pessoas cuidam de mim aqui nessa igreja. Só que eu tenho algumas pessoas assim que são muito mais, pessoas que eu criei pontes muito fortes. E que eu quero que isso permaneça até quando Jesus vir me buscar. E é isso que a gente tem que fazer. Como corpo de Cristo, não é eu só vir aqui na igreja sentar, cantar os louvores, ou de vez em quando ir descer para a escolinha das crianças, ou fazer qualquer coisa aqui na igreja e depois ir embora para minha casa e continuar vivendo a minha vida. Ou então apontar meu dedo para criticar alguns irmãos que não estão fazendo as coisas do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Não, eu tenho que vir aqui, eu tenho que aprender, eu tenho que ouvir, eu tenho que fazer e eu tenho que criar pontes. Eu tenho que fazer ligações. Ter um bom relacionamento. Eu tenho que ser proativo.
Se de repente eu estou vendo o irmão ali perto de mim, eu não tenho que esperar que ele vire para mim e fale assim: ô irmão, faz uma oração para mim. Ô irmão, você pode me ajudar ali a fazer tal coisa? Não, eu tenho que ir e colocar na posição de ajuda. Eu tenho que me oferecer. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Eu não tenho que ficar esperando que alguém me mande ou que alguém me peça fazer. Se eu estou vendo que tem necessidade, eu tenho que ir ao encontro e oferecer tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que Deus depositou em mim. E que também tem o meu irmão, naquele que eu tenho que ajudar, naquele que eu tenho que criar pontes, ele também tem igual responsabilidade no corpo de Cristo, para que esse corpo seja saudável. Da mesma forma que eu tenho que me colocar para ajudar meu irmão, da mesma forma que eu tenho que procurar o meu lugar no corpo de Cristo, aquele que está do meu lado também tem que fazer o mesmo. Eu tenho que buscar, e a pessoa que está do meu lado também tem. E eu tenho que ajudar ela também a buscar se ela tiver dificuldade. Eu não tenho que buscar e falar assim: ó, o irmão ali não está conseguindo, ó, eu vou conseguir, eu vou ser mais do que ele. Eu vou conseguir fazer mais coisas. O meu dom é melhor. Nós temos as responsabilidades, as mesmas responsabilidades para o bom funcionamento do corpo. Eu fui na SAT e eu vi uma história que eu não lembro muito assim, mas essa história me marcou muito, sobre a pessoa que dobra o paraquedas. Eu vou falar assim meio por cima, assim, as pessoas que foram na SAT, se eu errar alguma coisa da história, não, se vocês quiserem pode me ajudar. É sobre um soldado americano que ele pulava de paraquedas, né? E sempre quando ele descia do avião, ele via um senhor lá no canto, né? Sempre quietinho, e passou muito tempo, ele sempre via aquele senhor. Um dia ele foi conversar com esse homem, e ele perguntou: quem é você? Daí ele falou assim, que ele era a pessoa que dobrava o seu paraquedas. Por muitos anos, esse homem que ficava quietinho ali no canto, dobrava o paraquedas. A função dele era só dobrar o paraquedas. Aí você pode olhar e falar assim: nossa, que coisa insignificante, né? Só dobrar o paraquedas. Mas se ele não dobrasse esse paraquedas com eficiência, né? Com zelo, quando esse soldado pulasse, poderia acontecer um acidente muito sério e ele ia morrer. Daí o pastor que estava pregando sobre isso, ele falou assim, ele fez uma pergunta, né? Sobre quem era a pessoa que dobrou o meu paraquedas nos momentos em que eu mais precisei. E ele pediu para que a gente saísse, fosse ao encontro de algumas pessoas que estivessem no salão lá, que já dobrou o meu paraquedas e que eu já tenha dobrado o paraquedas dele. E foi tão assim marcante para mim que veio uma pessoa em mim que muitos anos atrás, essa pessoa estava se sentindo aflita e eu conversei com ela, só conversei. E a nossa conversa simples serviu para ela resolver aquele assunto no momento. E eu nem lembrava mais. Ela chegou em mim e falou assim: muito obrigada por dobrar meu paraquedas. Daí eu paro e penso assim: quem que eu estou ajudando? O paraquedas de quem que eu estou dobrando? Quem está dobrando meu paraquedas? Na hora que aquele pastor falou aquilo para mim, eu lembrei da Euze. No momento do velório do meu pai, a Euze, a pessoa que eu vi na minha frente era a Euze. O olhar da Euze me deu tanta força. Naquele momento ela estava dobrando meu paraquedas. E você? Quem está dobrando o seu paraquedas? Procure pessoas ao seu redor para você conversar. Ajude aqueles que estão à nossa volta. Seguindo. A união transmite amor. Ela não é uma panelinha. E muito menos partidarismo. A união traz restauração. Isso Deus falou muito forte no meu coração, porque muitas vezes eu confundo união
com um grupo onde eu me uno e eu não deixo ninguém entrar. E eu vivo aquele mundinho. E ali é o meu corpo de Cristo. Ali é o meu grupo. E eu tenho orgulho de falar, eu tenho união. Enquanto eu estou ali unido àquele grupo, tem outras pessoas de fora. Sabe quando uma rodinha de criança vai brincar e faz aquela rodinha e se fecha? Daí sempre tem um ou dois que fica para o lado de fora e que não consegue entrar, que fica olhando assim. Muitas pessoas estão ao nosso redor querendo entrar no nosso grupo, querendo ter comunhão com a gente. E nós, às vezes até inconscientemente, não conseguimos entrar nesse grupo. União não é panela. Isso serve para mim, porque é muito confortável você ter um grupinho de amigos e ficar só com eles ali, não deixar mais ninguém entrar. Ou às vezes quando chega o diferente, você fala, não, será que vale a pena deixar entrar na minha panela? Será que vale a pena eu ter um momento de comunhão com essa pessoa? E nem partidarismo. Eu não torço nem para o lado B e nem para o lado A. Eu torço para Jesus. Eu quero viver Jesus. Eu até fiquei pensando, né? Quando o pastor me chamou para pregar nesse dia, eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, eu não quero trazer uma palavra em que algumas pessoas pensem uma coisa e outras pessoas pensem outras, em que umas pessoas pensam que eu estou falando para umas. Eu falei assim, não, eu quero falar uma palavra que venha do Senhor primeiramente para mim e depois para os irmãos. Num momento tão triste que a gente está passando, eu quero ver essa igreja florescer. Eu quero ver essa igreja viver. Eu tenho sonhos com essa igreja. E que não foi eu que acordei um belo dia e coloquei no meu coração. Foi o Senhor que colocou. E esse mesmo sentimento que eu tenho dentro de mim, eu tento passar para outras pessoas. Às vezes eu fico desanimada assim, mas sempre aparecem algumas pessoas que me corrigem, sabe? Mas eu tenho que me unir a vocês e vocês a mim para nós construirmos uma igreja forte, um corpo de Cristo forte e saudável. A união traz a restauração. É somente através da união do amor que a restauração acontece. Em segundo lugar, digo que no corpo de Cristo eu sou diferente, mas com uma mesma missão. Eu sou diferente de vocês. Não só no cabelo, na roupa, no estilo, nos dons, nas coisas que eu sei fazer. Cada um sabe fazer algo diferente. Cada um, Deus olhou lá quando estava na barriga da mãe e falou assim, ó, eu vou dar esse dom para esse vai fazer aquilo, esse vai fazer aquilo outro, isso, e um dia eles vão se encontrar e vão somar e formar o corpo de Cristo. Todos nós somos diferentes, até os irmãos gêmeos são diferentes, mas com a mesma missão. Amém? Mesmo tendo funções, dons e trabalhos diferentes, aquilo que eu faço tem que somar, se encaixar como peça de quebra-cabeça. O que eu faço não pode ser classificado como melhor do que aquilo que os outros fazem. Temos o mesmo valor em funções diferentes. Não é porque eu vim aqui, eu cantei, ou porque eu fiz algo, eu peguei a vassoura hoje cedo aqui, dei uma faxinona nessa igreja. Eu sou melhor do que todo mundo. A minha pedra na minha coroa, ela é bem grande, é maior do que a de vocês. Vocês nem vêm na igreja durante o dia. Vocês só vêm no domingo. Eu estou aqui a semana inteira na igreja. Então, o meu valor diante de Deus é maior. Isso não existe. Deus não está interessado nisso. Nós temos o mesmo valor. Porque Deus olha o nosso coração. Amém? Amém. O nosso trabalhar só terá valor se for para adorar a Deus e abençoar os outros. Olha a condição. O meu valor, eu só vou ter valor se
Tudo aquilo que eu for fazer é para adorar a Deus e abençoar os outros. Não adianta eu saber fazer a coisa mais maravilhosa do mundo se aquilo que eu faço não for para adorar a Deus primeiramente e abençoar o meu próximo. Não adianta nada. Deus depositou em mim algo para mim adorar a Ele e abençoar o próximo. Temos que buscar a Deus e a sua vontade para mim no corpo. Eu tenho que buscar a vontade de Deus. A partir de hoje, irmão, se você ainda não sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo, dobra o seu joelho, ora em pé, ora deitado, ora do jeito que você quiser, ora andando pela rua, mas ora e fala: Senhor, qual é o meu lugar no corpo de Cristo? O que eu tenho feito até hoje? O que eu posso fazer para somar no corpo de Cristo? Se você não sabe, busca, o Senhor está esperando. Ele quer te usar. Nós temos que deixar o comodismo de lado para que eu não abrace algo que não é designado para mim e acabe morrendo e adoecendo os outros ao redor. Nisso o Senhor falou bem forte ao meu coração. Por quê? Muitas vezes eu tenho algo em mim que eu tenho vontade de fazer para Deus, para a igreja, mas aquilo não é o que Deus tem preparado para mim, mas eu quero fazer. Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, e não é aquilo que Deus tem para mim. E quando eu começo a fazer algo que Deus não tem para mim, algo que não é o meu chamado, eu começo a morrer espiritualmente. Quando eu pego muitas tarefas para fazer, eu deixo Jesus de lado e falo: Senhor, eu quero trabalhar. Vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você esquece Jesus e só vai confiar no seu trabalho. Você morre espiritualmente. Daí você começa a murmurar e as pessoas que estão ao seu redor começam a adoecer também. Daí aqui eu coloquei a história do urso e a panela, que é uma história muito interessante, que eu aprendi há um tempo atrás. Até tem um ursinho ali, um ursão, né, segurando uma panela. Quem conhece, eu creio que já aprendeu muito com essa história, sabe? É a história, assim, de um urso que estava na floresta lá do Canadá. Daí, ele estava andando pela floresta, só que ele estava morrendo de fome, com muita fome, e ele viu um acampamento. Só que esse acampamento estava vazio, e ele viu uma fogueira. Em cima dessa fogueira tinha uma panela. E daí ele olhou para um lado, olhou para o outro. Daí ele correu e pegou a panela. No que ele pegou a panela estava quente. E ele encostou a panela no seu peito e começou a comer desesperadamente. E comia. E ao mesmo tempo que ele matava a fome, a quentura da panela estava matando ele. Porque a quentura da panela fez com que a panela grudasse no peito dele. Então ele não conseguia arrancar a panela, pela sua fome e também porque ela estava queimando ele. Então ele ficou naquela luta. Eu mato a minha fome, eu faço o que eu quero, mas eu estou morrendo. E o que aconteceu? Esse urso acabou morrendo com a panela grudada no seu peito. Por quê? Ele pegou algo que não era para ele. Ele pegou algo que não era dele. Ele não esperou um momento certo para se alimentar com aquilo que ele deveria comer. Muitas vezes nós somos assim, nós queremos fazer algo que não é para mim nem para você fazer. Muitas vezes nós queremos ultrapassar limites e pegar algo que é dos outros. No desespero de fazer para mostrar para os homens e não mostrar para Deus. Porque não adianta nada nós sermos reconhecidos por muitas pessoas e o Senhor não conseguir nos ver. A hora que chegar lá no céu ele fala assim: não, eu não te conheço. Você não vai entrar. Não, mas todo mundo me viu lá embaixo. Eu ficava pregando lá, eu cantava, eu fazia várias coisas. Não vale a pena pegarmos coisas na ânsia, na fome, no desespero para fazer, sem ser da vontade de Deus, porque traz a morte. Amém?
Em terceiro lugar, me reconheço no corpo de Cristo, dizendo que eu faço parte de um plano perfeito. O corpo de Cristo é um plano perfeito. Todo corpo tem um propósito para estar funcionando. Quando o Senhor me fez lá na barriga da minha mãe, lá, toda aquela transformação que todo mundo já sabe, as células, ali naquele momento já tinha um propósito para a minha vida, para a sua vida. Na hora, no momento da concepção, já tinha um propósito. Todo corpo, toda pessoa que nasce tem um propósito. E o corpo de Cristo também tem um propósito. E o propósito do corpo de Cristo, baseado nisso, é viver e transmitir o amor de Deus a todos. O propósito do corpo de Cristo é viver e transmitir o amor de Deus. E por muitas vezes o corpo de Cristo falha nisso. Eu que sou um membro do corpo de Cristo, eu falho nisso. Porque eu não transmito amor. Eu não vivo o amor. É mais fácil fazer outras coisas do que amar. E o corpo de Cristo é um plano perfeito, por quê? Porque não foi eu que criei. Não foi o pastor, não foi a Maria, não foi ninguém aqui que se deitou em cima de uma mesa com um lápis, com uma folha e começou a desenhar. Foi o próprio Deus que criou. Esse plano foi do Senhor. O corpo de Cristo foi o Senhor que fez. E o homem não pode destruir com as suas ambições, com o seu egocentrismo, com a sua criancice, com a minha criancice. Aquilo que Deus fez eu não posso destruir. Por muitas vezes eu tenho impedido o bom funcionamento desse corpo, com a minha falta de conhecimento, né? A minha falta de buscar as coisas, buscar conhecer quem sou eu. Eu só posso saber quem sou eu no corpo de Cristo através da oração, através da leitura bíblica. Se eu não leio a Bíblia, eu não vou saber o que Deus tem para mim. Se eu não oro, eu não vou saber o que Deus tem para mim. Eu posso falar aqui várias coisas, e se você não ler a Bíblia, você não vai saber se é verdade ou não. Eu posso falar um versículo aqui com o endereço errado, e você não vai saber se é verdade ou não. Então nós temos que buscar o conhecimento. Nós também impedimos o funcionamento desse corpo com a minha preguiça espiritual por não buscar quem realmente eu sou. A preguiça espiritual é difícil. Eu não preciso nem ficar falando aqui sobre o que é preguiça espiritual. É preguiça mesmo. Preguiça de orar, preguiça de conversar com Deus, preguiça de trocar devocional, preguiça é preguiça. Dá vontade de só ficar deitado, sem fazer nada. Só reparando o que os outros estão fazendo. É tão gostoso, né? Às vezes, quando eu vou na minha mãe, eu sento na cadeira, fico olhando ela cozinhar. Dá uma preguiça. É gostoso ver as pessoas fazerem as coisas e a gente ficar só sentado assistindo. Daí você abre a boca, se espreguiça. Isso impede o funcionamento do corpo. Reclamar das dores, das doenças do corpo é fácil. Mas lutar pela cura, sair do sedentarismo espiritual, é difícil. É muito fácil eu sentar ali na escadaria, sentar algumas pessoas do meu lado e eu falar assim, puxa, que coisa, né? Tá difícil a situação nessa igreja, ou no meu serviço, ou em qualquer outro lugar. Aquele irmão é isso, aquilo está acontecendo desse jeito, está tudo errado, está tudo difícil. E o diabo do seu lado dando risada, é isso mesmo, reclama, está difícil e vai ficar pior. É muito fácil reclamar, mas arregaçar as mangas
e lutar, falar assim, não, vamos fazer uma vigília aqui, vamos orar, irmão, vamos expulsar esse diabo que está querendo destruir a nossa igreja, vamos arregaçar, vestir a camisa da Igreja Missionária Central, vamos lutar por essa igreja, porque ela vai crescer, porque ela vai ser a diferença nesse centro, porque ela vai ganhar muitas almas. Isso não acontece, isso parte de mim. É mais fácil eu reclamar. É que nem você senta no posto, né? No postinho. Assim, ai, tô com uma dor nas costas. Daí o outro fala assim, nossa, minha bexiga tá doendo. O outro fala assim, nossa, né? Meu dedão, apertei o dedão na porta. O outro, ai. Tipo, cada um tem a sua dor. Cada um tem a sua reclamação. E todo mundo querendo entrar na salinha do médico para receber a cura. Só que até chegar na sala do médico demora. E nesse momento você vai reclamando. Ou muitas vezes, se você não tem uma pessoa do lado para você reclamar, você fica pensando, nossa, tá doendo tanto. Nossa, ai que raiva, ai que isso, ai que aquilo. Reclamar das dores é fácil. E das doenças do corpo. Mas nós temos que sair desse sedentarismo, irmãos, vou falar sério. Nós temos que lutar. O Senhor não chamou a gente para vir aqui assistir mais um culto e ir embora. Nós estamos passando por momentos muito difíceis. Não só aqui, em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei você, mas eu estou. E eu estou disposta a lutar, a orar. É muito triste a gente ouvir coisas sobre a nossa igreja. É muito difícil a gente ver nós mesmos destruindo a nossa igreja. Quantas vezes eu já reclamei, puxa, esse culto está terrível. Nossa, quantas vezes eu já fiz isso, mas eu não fiz nada. Eu não orei antes. Eu não busquei o Senhor antes. Não foi em vão que o Senhor colocou eu e você aqui nesse lugar. Se você chegou hoje aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas saiba que o Senhor quer te falar algo neste lugar. Quer te mostrar algo neste lugar. Amém? Amém. Buscar em Deus quem realmente sou. Eu devo buscar em Deus quem realmente eu sou. E o que eu posso fazer é o que realmente nos falta. Nós temos que buscar todo dia. Todo dia. Levanta já pensando nisso. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não fique esperando que alguém te chame. Se coloque na posição. A igreja sou eu e você. E juntos formamos um corpo forte para fazer a diferença. Precisamos ser um corpo saudável, sem úlceras escondidas. Isso Deus falou claramente no meu coração. Sem úlceras escondidas. A minha mãe, ela está com uma úlcera no estômago. Ela me mostrou umas fotos dos exames que ela fez. Um negócio bem feio assim, sabe? Só que, se você olha a minha mãe, corpo assim, você não vê a úlcera no corpo dela. Você está vendo o corpo. A úlcera está escondida lá dentro. E às vezes, por ela não se cuidar, uma má alimentação, ela cresce. Muitas vezes eu tenho essa úlcera dentro de mim. Nós temos essa úlcera. E por não vigiar, por não cuidar, ela vai crescendo. As úlceras são as contendas, são as máscaras que usamos. São várias coisas que eu não preciso ficar descrevendo aqui. Nós temos que ser esse corpo saudável e tomar muito antibiótico de oração para curar essas úlceras. Nos fortalecer somando nossos esforços para que o corpo de Cristo, no qual estamos inseridos, Deus plantou você aqui. Se você está aqui hoje, não é em vão.
para que o corpo em que você está inserido tenha um excelente funcionamento. Então nós temos que se levantar. Nós temos que somar força. Quando terminar esse culto, procura um irmão e converse com ele. Fala assim, olha, no que eu posso te ajudar? Vamos fazer uma corrente de oração pelo WhatsApp, ou vamos se encontrar um dia da semana para a gente orar. Vamos vir aqui no salão da igreja quarta-feira à noite para a gente orar, ou vamos lá no grupo, no culto caseiro, vamos orar pela igreja. Ou, eu sei que muitas pessoas fazem isso, não estou desmerecendo, mas quanto mais a gente ora, mais o diabo fica nervoso, mas mais fortalecidos nós estamos. Eu falei diabo 5 vezes aqui. E eu não tenho medo de falar. Sabe por quê? Porque eu não sou inocente. E eu sei que o diabo é meu inimigo. E é o mais interessado em destruir a minha vida e a sua vida. Em fechar essas portas para que muitos fiquem perdidos por aí e não conheçam a palavra de Deus. O diabo é uma realidade. E ele luta contra nós. Aqui, eu termino falando sobre um vídeo que eu assisti com a Maria e com a Euze. Sobre um tigre. Tinha uma jaula com 3 tigres. Isso aconteceu na Ásia. E caiu uma cegonha dentro da jaula dos tigres. E olha a cara do tigre, gente. Eu fiz questão de colocar assim para que você olhe bem nos olhos dele. Caiu uma cegonha na jaula de 3 tigres. E o que aconteceu? Você pode pensar assim, nossa, tadinha da cegonha, né? Foi despedaçada. Quando essa cegonha se colocou na frente do tigre e ela olhou, tá no YouTube, quem quiser assistir pode assistir. Ela olhou no olho do tigre, ele foi se afastando. Ele não conseguia atacar a cegonha quando ela encarava ele. Daí o que os tigres faziam? Eles se dividiam, iam um por trás, um do lado. E a cegonha encarava, uma cegonha, ela virava e encarava os 3 tigres. E ela não foi morta. Ela estava em pé, em posição de sentido ali. E ela olhou o inimigo de frente. Um leão, um tigre, ele não ataca um animal que se estiver olhando diretamente para ele. Eu sei porque eu assisto muito documentário sobre animais. Então, aquilo para mim foi fantástico. Eu até comentei com as meninas, falei assim, Jesus, que coisa, né? Daí, o que Deus trouxe para mim a respeito disso? Falei, cara, enquanto nós estivermos buscando o Senhor verdadeiramente, se fortalecendo em oração, em jejum, buscando a palavra, você olha o inimigo de frente, o que acontece? Ele não vai me destruir. Ele não vai me derrubar. Ele não vai me devorar. E junto comigo, ali a cegonha estava sozinha, mas junto comigo tem anjos do Senhor. Poderoso. Até estava falando com o pastor. Um anjo destruiu um exército de 100 e não sei quantos mil homens. Um anjo. E ao nosso redor existe anjos. Imagina quantos anjos não tem aqui para defender a gente. Só que o trabalho não pode ser só para eles. Eu tenho que trabalhar a respeito disso. Eu tenho que ser uma cegonha espiritual. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que olhar meu inimigo de frente. Eu falo isso, irmãos, porque eu não vou relatar aqui, mas eu tenho passado algumas lutas assim, em que Deus tem me dado a oportunidade de olhar meu inimigo de frente. A partir da hora que você se coloca na posição e fala assim, eu vou buscar ao Senhor de verdade, você vai comprar uma briga com o inferno. Só que você vai vencer, porque o Senhor está ali te ajudando. Amém? Irmãos, vamos lutar pela nossa igreja. Vamos lutar pelo corpo de Cristo. Vamos lutar pela nossa união. Se tem alguém aqui que não gosta do irmão da direita ou da esquerda, cara, não perca a oportunidade, pois amanhã essa pessoa pode não estar mais do seu lado. Amanhã essa pessoa pode não estar mais aqui. Nós temos que unir força. Não perder tempo, porque a volta de Jesus está aí. E o diabo está ao nosso derredor, só esperando um espacinho assim, para nos devorar. E eu gostaria de terminar essa mensagem de uma forma em que todo mundo se unisse, se juntassem, desse as mãos, ficasse um pertinho do outro. Vamos orar, irmãos.
Levante do seu lugar, se ajunte, feche os corredores. Vamos orar. Sacode a poeira, irmão, sacode a poeira, junta aí com o seu irmão do lado, da direita, da esquerda. Vamos fazer uma voz só, para que essa voz seja reconhecida no inferno. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está o seu povo, Pai, que se levanta nesta noite, Pai, para clamar a Ti, Senhor, buscando força, buscando direção, Senhor, buscando, Senhor, mais de Ti, mais união, Senhor amado, mais a sua alegria do seu amor. Pai, fortalece o Teu povo, Senhor, fortalece o seu corpo, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Põe por terra, Senhor, todo sedentarismo, todo comodismo, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem colocado em nossas vidas para nos fazer parar de caminhar, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor amado, levanta essa igreja como um corpo forte, saudável, Senhor, como um corpo que anuncia da sua palavra, do seu evangelho, Senhor, aqueles que esperam, que clamam por Ti, Senhor. Livra, Senhor, aqueles que estão destinados à morte, Deus, em nome de Jesus, Senhor amado. Toca na vida de cada um aqui nessa noite, Senhor, que eles não saiam daqui da mesma forma, e que essa palavra, Senhor, possa ficar girando no coração deles durante a semana, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço, Senhor, olha aqui o Teu povo, Senhor, na Tua igreja, clamando por Ti, Senhor amado, que nós possamos ser reconhecidos por Ti como um povo amado, um povo escolhido, Senhor. Venha nos capacitar, Senhor, desenvolve, Senhor, os dons, Pai amado. Que eles venham trabalhar para Ti, não para ser reconhecido pelo homem, mas para ser reconhecido por Ti, Senhor. E que esse trabalho seja com excelência, Senhor amado, não com preguiça, Senhor. E que eles venham fazer para Te adorar e para abençoar, Senhor, os irmãos que estão ao lado. Nós precisamos, Senhor, dessa união. Nós precisamos ser um corpo de Cristo verdadeiramente, Senhor. Mostra, Senhor, a Tua vontade no nosso coração, aquilo que o Senhor deseja a cada um de nós, Pai, aquilo que nós possamos fazer, Senhor amado, para Te servir, para Te adorar, Senhor, e que tudo aquilo que o inimigo tem preparado contra as nossas vidas, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai amado. Que todo levante do inimigo contra as nossas casas, contra as nossas famílias, Senhor, com doenças, com contendas, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu sangue venha nos cobrir, Senhor amado, que nós venhamos nos revestir com Sua armadura, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos mais de Ti, Senhor, nós precisamos da Sua mão forte em nossa direção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus, santo é o Seu nome, Senhor.